Olá pessoal, eu sou o professor Jonathan e essa videoaula é uma videoaula de resolução da nossa lista de exercício de juros simples. Bom, lá na nossa lista de exercícios nós tínhamos vários exercícios, várias questões. Eu vou seguir aqui por ordem que nós temos delas, tá, para fazer a apresentação da resolução. Eu vou resolver essas atividades aqui na calculadora do Windows, tá? Então, vão acompanhando aqui na calculadora como que eu vou fazendo os cálculos, tá joia? Lá na atividade número 1, então, pedia para a gente calcular a taxa mensal proporcional de juros. E nós tínhamos aqui várias questões, né? Nós temos aqui taxa anual, temos aqui uma taxa quadrimestral, taxa semestral, anual de novo e uma taxa bienal. Tá? Então, qual que é a proposta aqui? Como que nós vamos resolver esse exercício aqui? Nós teremos que pegar a taxa do nosso exercício, né? Taxa anual aqui na letra A, por exemplo, e transformá-la em taxa mensal proporcional. Tá? No caso aqui da nossa questão A, para nós transformarmos uma taxa anual em taxa mensal, o que nós temos que fazer é pegar a taxa anual, no caso aqui 14,4%, estou colocando em decimal aqui na minha calculadora, tá bom? E dividir essa taxa por 12 meses, tá joia? Que dá aqui um resultado de 1,2% ao mês é a taxa proporcional. Essa é a resposta da letra A. Tá? O que eu fiz? Né? Eu dividi a taxa anual por 12 meses e encontrei a taxa proporcional mensal. Na letra B, o que nós temos aqui é uma taxa de 6,8% quadrimestral. Aí o que acontece? Né? Nós temos quantos quadrimestres em um ano? Nós temos 3, né? Um quadrimestre é um conjunto de 4 meses. Então, o que acontece aqui, nesse caso, né, é que para a gente transformar uma taxa quadrimestral em mensal, o que nós vamos ter que fazer é dividir essa taxa de 6,8% por 4 meses. Tá? Então, o nosso cálculo aqui seria 0,068 dividido por 4 meses, encontraríamos uma taxa proporcional mensal de 1,7% ao mês. Tá legal? Na letra C, nós temos uma taxa semestral. Tá? E aí, o que nós temos que observar? Bom, um semestre é um conjunto de 6 meses. Né? Então, eu vou ter que pegar, para resolver essa questão aqui, e dividir 11,4% por 6 meses. E encontraremos um resultado de 1,9% de taxa de juros proporcional ao mês. Tá legal? Na letra D, nós temos uma taxa de 110,4% ao ano. Tá? Nesse caso aqui, o que nós vamos ter que fazer é dividir essa taxa de 110% por 12 meses, para encontrar a taxa mensal. Como que eu faço o cálculo? Né? Pego aqui 1,104, tá? Esse 1,104 é a taxa decimal dessa taxa percentual. Tá? Lembrando, sempre que eu quiser transformar uma taxa percentual em decimal, eu divido a taxa percentual por 100. E aí eu vou encontrar a taxa decimal. Nesse caso aqui, se nós fizermos essa divisão, nós encontraremos o resultado de 1,104. Tá? Dividindo por 12 meses, a taxa mensal proporcional a essa dali ficaria de 9,2% ao mês. Por fim, nós temos aqui uma taxa de 54% ao biênio. E aí o que tem? Né? O biênio é um conjunto de 2 anos. Se um ano tem 12 meses, um biênio tem 24 meses. Né? Então, nesse caso aqui, nós temos que dividir essa taxa por
24 meses para nós encontrarmos a taxa proporcional mensal. Fazendo essa divisão, encontramos aqui que a taxa proporcional mensal, na questão B, na questão E, é de 2,28% ao mês. Bom, dando sequência aqui na nossa correção, né, na nossa resolução das atividades, nós temos a atividade número 2. Tá? A atividade número 2 pede para nós determinarmos a taxa de juros simples anual proporcional às seguintes taxas. Aí nós temos na letra A uma taxa mensal, na letra B uma taxa quadrimestral e na letra C uma taxa aqui para 5 meses. Tá? Então, assim, essa questão número 2 ela é o inverso da questão número 1. Se na questão número 1 nós tínhamos um período maior e nós deveríamos transformar em períodos mensais essas taxas, agora nós temos uma taxa de um período menor de tempo, né? Mês, quadrimestre, e nós precisamos transformá-la para anual. Tá? Então, quando a gente vai aumentar, digamos assim, a escala temporal da taxa, nós devemos que fazer uma multiplicação ao invés de uma divisão, como nós fizemos no exercício anterior. Tá? Então, começando aqui pela nossa atividade, nossa questão aqui da letra A. Nós temos uma taxa de 2,5% ao mês. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa taxa de 2,5% ao mês e multiplicar por 12 meses, que é a quantidade de meses que tem dentro de um ano, e nós vamos encontrar aqui o resultado de 0,3. Multiplicando esse decimal por 100, para transformar essa taxa decimal em percentual, nós vamos encontrar o resultado de 30% ao ano. Essa é a taxa proporcional anual de uma taxa de 2,5% ao mês. Tá bom? Na letra B, nós temos aqui 56% ao quadrimestre. Tá? Então, o que acontece? Quadrimestre é um conjunto de 4 meses. Dentro de um ano, nós temos 3 quadrimestres. Então, para nós resolvermos essa questão, para nós transformarmos essa taxa quadrimestral em anual, ao invés de multiplicar por 12 meses, nós vamos multiplicar por 3, porque nós temos 3 quadrimestres dentro de um ano. Tá? Então, 0,56 vezes 3, vamos chegar aqui à taxa de 168% ao ano. Tá? Essa é a taxa proporcional equivalente. E na letra C, só que na letra B, né, a gente poderia também resolver essa questão de outra forma. Nós poderíamos pegar essa taxa quadrimestral, transformá-la em mensal e daí a taxa mensal transformar em anual. Tá? Se nós fôssemos fazer desse jeito, como que nós faríamos? Pegaríamos os 56% ao quadrimestre, dividiríamos por 4, porque nós temos 4 meses dentro de um quadrimestre. E aí nós teríamos que pegar essa taxa mensal que nós encontramos, né, de 14% ao mês e multiplicar por 12 meses. Chegaríamos também ao mesmo resultado. Tá? O meu resultado aqui deu 1,68, multiplicando por 100 para transformar esse resultado decimal em percentual, chegaríamos a 168% ao ano de taxa. E na letra C, nós temos aqui 12,5% ao mês, é a taxa, melhor, 12,5% aos 5 meses, então é uma taxa de 12,5% para um período de 5 meses. Como nós, não existe um nome de referência para 5 meses, assim como nós temos o quadrimestre, 5 meses nós não temos um correspondente. Então, aqui nesse caso, nós devemos realmente fazer uma transformação primeiro dessa taxa em taxa mensal, para depois transformá-la em taxa anual. Assim como eu mostrei no exemplo aqui do B, como uma resolução alternativa.
Então, na letra C, 12,5% dividido por 5, né, dividido por 5 meses, que nós temos aqui no nosso período, chegaríamos a uma taxa mensal de 2,5%. Multiplicando por 12, que é a quantidade de meses que nós temos dentro de um ano, chegamos aqui também a um resultado, né, uma taxa de 30% ao ano. Tá? Então, na letra C, a taxa proporcional anual é de 30% ao ano. Próxima questão que nós temos é a questão número 3. Né? A questão número 3 ela nos informa o seguinte: para nós calcularmos o montante de 85 mil aplicado por... Aí nós temos aqui diversas situações. Tá? Então, qual que é a lógica aqui? É para a gente calcular o montante aqui da nossa... que vai resultar do nosso investimento. Então, esses 85 mil aqui são o capital e cada uma das letras, as alternativas, que nos informam uma taxa de juros específica e um período de aplicação. Tá? Então, começando aqui, né, pela letra A, como que nós faremos, né, a resolução aqui dessa atividade? Nós temos que usar a fórmula do montante. Tá? Então, montante é igual a capital vezes, abre parênteses, 1 mais taxa de juros vezes o tempo. Tá? Então, vamos lá. 85 mil, né, é o nosso capital, vezes 1 mais. A taxa aqui, nesse caso, tá de 2,5% ao mês. É o mesmo período que está o tempo. Tá? Então, nós não precisamos fazer transformação na nossa taxa. Nós multiplicamos aqui 0,025 vezes 7 meses e vamos encontrar um resultado de R$ 99.875. Esse é o nosso montante para a letra A. Tá bom? Na letra B, percebam que nós temos já uma diferença entre o período, que está mensurado em meses, e a nossa taxa de juros, que está mensurada ao semestre. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que primeiro calcular uma taxa proporcional mensal para essa nossa taxa de juros, e aí essa proporcional mensal é que a gente vai multiplicar pelos 9 meses. Tá bom? Então, qual seria aqui a taxa proporcional mensal? Eu pego os 11,6%, divido por 6 meses, porque nós estamos falando de um semestre, né? E deu esse resultado aqui de 1,9333333% por mês, tá? Eu vou copiar aqui as primeiras, aqui, olha, até um número específico aqui. Copiei, tá? Depois eu vou lançar aqui no nosso cálculo essa taxa proporcional que eu encontrei, tá bom? Então vamos lá. 85 mil vezes 1 mais. Agora eu vou colar aqui a minha taxa que eu copiei antes, tá? Coloquei aqui, olha, 0,01933333. Essa aqui é a taxa proporcional mensal de 11,6% ao semestre, tá? Vezes 9 meses. Cheguei aqui a um resultado, né, um montante de R$ 99.789,99 Ou seja, R$ 99.790 é o meu montante. Tá? Vou aproveitar aqui o momento e mostrar uma outra forma que nós poderíamos resolver essa atividade aqui. Tá? Percebam aqui o seguinte, nós temos, né, a taxa aqui em semestre, né, 11,6% ao semestre, e nós temos aqui um período de 9 meses. Tá? Eu acabei não comentando nas aulas, mas existe também a possibilidade de nós fazermos uma conversão do tempo para a escala de tempo que a taxa está mensurada. Tá? Então, a taxa aqui está mensurada, né, em semestres. Tá? Então, nós temos aqui o tempo em meses. Só que percebam que aqui nós temos no tempo, né, no prazo, 9 meses. 9 meses equivale a quanto de um semestre?
equivale a um semestre e meio, né? Um semestre são 6 meses. E 3 meses é metade de um semestre. Então, se nós pegarmos aqui 9 meses, dividirmos por 6 meses, nós teríamos, né, nós teríamos aqui nessa conversão, né, que o nosso prazo foi de um semestre e meio. Tá? Então, o que nós poderíamos fazer é usar a taxa ao semestre e daí nós transformaríamos o período também em semestres. Então, ao invés de usar 9 meses de prazo, nós usaríamos 1,5 semestre. Tá? Vou mostrar para vocês aqui como que o resultado fica igual. Fazendo a fórmula aqui em cima, né? Capital vezes 1 mais taxa de juros ao semestre, 0,116 vezes, aí eu coloco agora o prazo em semestres, tá? Então, 1,5 semestres. Como que eu cheguei no 1,5? Dividi 9 meses por 6 meses, que é o tempo de um semestre, tá? Quando eu dou aqui o Enter, chego no mesmo resultado, 99.790, tá? Não tem as duas formas, os dois procedimentos de cálculo chegam no mesmo resultado, tá? Vocês praticam aquele que vocês acharem mais, que faz mais sentido para vocês, tá bom? Dando continuidade, vamos agora para a nossa letra C. Tá? Nós temos aqui, né, o prazo de aplicação de 1 ano e 5 meses a uma taxa linear de 21% ao ano. Tá? De novo, a taxa está em ano, o prazo está em meses. Tá? Vamos primeiro fazer uma transformação para a gente calcular qual que é a taxa proporcional mensal dessa nossa aplicação aqui. Taxa está em ano, então eu pego 21%, né, o 0,21, divido por 12 meses, encontro uma taxa proporcional mensal de 1,75% ao mês. Então tá, então eu vou copiar aqui para salvar, tá? E aí eu vou fazer aqui a minha fórmula, tá? 85 mil, que é o capital, vezes 1 mais a taxa de juros. Quanto que eu encontrei de taxa de juros proporcional mensal? 1,75%. Tá? Vezes, agora, o prazo. Aí eu tenho que contar a quantidade de meses que tem meu prazo. Um ano tem 12 meses, então começa com 12 meses. E ainda nós temos mais 5 meses, né? Então vai ser 12 mais 5, total de 17 meses. Esse vai ser o nosso prazo. Dando Enter aqui, finalizando o nosso cálculo, chegamos ao resultado de que na letra C o montante seria, nessas condições aqui de aplicação, R$ 110.287,50. Na questão 4, né, na atividade 4, é pedido para nós determinarmos os juros e o montante de uma aplicação de R$ 300 mil por 19 meses a uma taxa linear de 42%. Um detalhe aqui, pessoal, sempre que se fala em taxa linear, está se falando de uma taxa de juros simples, tá? Lembrando, né, por que isso acontece? Porque a taxa, no regime de capitalização simples, o montante ele cresce em linha reta. Tá? Então, quando se fala em taxa linear, se está falando de taxa de juros simples. Tá bom? Então, assim, nesse exercício aqui pede para nós calcularmos os juros. Então, nós teremos que usar a fórmula dos juros, né? E pede também o montante. Então, nós vamos ter que usar a fórmula do montante em juros simples. Tá? Os dados aqui do nosso exercício, né, a aplicação será de 300 mil, então esse é o nosso capital. Taxa de juros é de 42% ao ano. Transformando ela em taxa mensal proporcional, nós teríamos aqui uma taxa de 3,5% ao semestre. Tá?
Encontrei isso fazendo a divisão, 0,42 por 12. O nosso prazo é de 12 meses e agora nós temos que calcular os juros e o montante da nossa aplicação, tá? Vamos lá, então, calcular os juros. Como que nós calculamos? Usamos essa fórmula de cima, né? 300 mil, que é o capital, vezes taxa mensal aqui de 0,035, vezes o tempo, que é 19 meses. Chegamos aqui à informação de que os juros são de R$ 199.500. Vamos agora calcular o montante. Fórmula aqui do montante, né? 300 mil de capital, vezes 1 mais taxa de juros, 0,035 por mês, vezes 19 meses. Chegamos aqui que o montante seria de R$ 499.500. Lembrando, né, qual que é o conceito de montante? Montante é o capital mais os juros. Tá? Então, uma outra forma da gente calcular os juros numa aplicação ou no empréstimo, por exemplo, se nós já sabemos o valor do montante e o valor do capital, é nós pegarmos o montante e diminuirmos o capital, né? Então, o montante aqui ficou de R$ 499.500. Se eu diminuir desse valor o capital, que é de 300 mil, nós vamos encontrar o valor dos juros, que é de R$ 199.500. Próxima questão que nós temos, né, é a questão número 5. E ela pede o seguinte para a gente. Calcular o valor do juro referente a uma aplicação financeira de R$ 7.500, que rende 15% de taxa nominal ao ano pelo período de 2 anos e 3 meses. Tá? Na nossa próxima aula, quando nós estudarmos juros compostos, aí nós vamos perceber aqui, nós vamos estudar qual que é a diferença de taxa nominal e taxa efetiva. Tá? No regime de capitalização simples, taxa nominal e taxa efetiva são a mesma coisa. Tá? Então, nesse caso aqui, essa informação de ser nominal ou não ser nominal não faz muita diferença. Tá bom? Vamos lá, então assim, nesse exercício pede para a gente calcular o juro, né? Então, nós vamos usar a fórmula dos juros, que é o capital vezes taxa vezes tempo. Tá? Quais informações nós já temos aqui no nosso exercício? A aplicação financeira será de R$ 7.500, então esse é o capital. Tá? Taxa de juros ela é de 15% ao ano. Para nós transformarmos ela em taxa proporcional mensal, nós temos que dividir por 12, né? E nós vamos encontrar a taxa mensal de 1,25%. E quanto que é o nosso tempo? O nosso prazo, o nosso N aqui é de 27 meses. Tá? Como cheguei nesse valor? 2 anos, 24 meses, mais 3 meses. Tá? 27. Então, vamos agora só fazer o cálculo, né? Agora é só jogar na fórmula. Juros, 7.500 de capital, vezes a taxa de 0,0125 por mês, vezes 27 meses. Chegamos aqui aos juros de R$ 2.531,25. Essa é a resposta para a questão 5. Na questão 6, pede para nós qual o capital que produz R$ 18.000 de juros simples a taxa de 3% ao mês pelo prazo de... Aí nós temos aqui em cada questão, nós temos um prazo específico. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Né? Pede para a gente calcular qual o capital que produz 18 mil de juros simples a uma taxa de 3% ao mês. Então, esses 18 mil aqui são os juros que a aplicação rendeu. Esses 18 mil são o J. A gente, né, é pedido para a gente calcular o capital. Tá? Então, qual valor eu tenho que investir por
10% ao mês, né, durante certo tempo, para render 18 mil ao final dessa aplicação. Tá? Então, por se tratar do capital, a informação que nós queremos saber, nós teremos que usar a fórmula do capital. Bom, mas vamos lá, vamos começar aqui, né? Essa questão aqui, né, para a gente resolver ela, nós vamos ter que calcular a taxa de juros proporcional. Tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui o prazo em dias e a nossa taxa está em meses. Tá? Então, nós vamos ter que transformar esse tempo aqui em proporcional de mês, tá? Porque a nossa taxa está em mês. Tá? A gente até poderia fazer também uma transformação diferente, né? Transformar essa taxa mensal em taxa proporcional diária, que aí nós pegaríamos, né, 3% ao mês dividido por 30 dias, encontraríamos uma taxa diária, né? Mas eu acho mais fácil nós pegarmos aqui o tempo e transformarmos ele em equivalente de um mês. Tá? Então, 60 dias equivale a quantos meses? Equivale a 2 meses. 80 dias equivale a quantos meses? Equivale a 2 meses, 6666, né? Ó, 80 dividido por 30 dias, 2,66666, né? Ou seja, 80 dias é 2 meses inteiros mais 2/3 de um mês, né? A mesma coisa aqui, né? Num prazo de 3 meses e 20 dias, seria 3,6666 meses. Aqui embaixo nós temos, né, 2 anos, 24 meses, mais 4 meses, total aqui de 28, mais 14 dias. 14 dias dividido por 30 dá 0,466666% de um mês inteiro. Tá? Então, a gente tem que usar essa escala. A gente vai mudar a escala do tempo, né? O tempo está sendo dado em dias. Nós vamos ter que transformar esse tempo em meses, porque a nossa taxa está em mês. Tá? Lembrando, né? Sempre para os nossos cálculos darem certo, taxa e prazo tem que estar na mesma escala temporal. Eu não posso multiplicar uma taxa de 3% ao mês por 60 dias, né? Porque a taxa é mensal e o prazo está em dias. Então, eu tenho que transformar um dos dois para que ambos fiquem na mesma unidade de medida. Tá? Então, começando aqui pelo primeiro, né? Nós temos aqui a fórmula do capital, né? C igual a J dividido por I vezes o N, né? Então, vamos lá. J, quanto que é o J? 18 mil. Dividido por... Eu vou abrir parênteses aqui, porque como eu estou fazendo o cálculo numa calculadora científica, se eu não colocar parênteses, ele resolve aqui primeiro a divisão, e depois ele multiplica. Tá? Como aqui é divisão e multiplicação, o resultado não dá diferente. Mas se fosse... tivesse aqui uma soma ou alguma operação diferente, soma, subtração, aí ele ia fazer primeiro a multiplicação ou divisão e depois a soma. Eu prefiro colocar entre parênteses aqui, porque daí eu isolo, né? O primeiro eu resolvo a multiplicação, a parte de baixo, e aí depois ele faz a divisão. Vamos lá, então assim, 18 mil de juros, né? Quanto que é aqui a nossa taxa? De 3% por mês. Vezes, quantos meses tem em 60 dias? Tem 2. Então, vezes 2 meses. Chegamos aqui a 300 mil reais. Então, assim, na letra A, nessas condições, nós teríamos que ter um capital de 300 mil para investir durante 2 meses para ele render 18 mil de juros. Vamos lá, vamos para a letra B agora. É o mesmo esquema. 18 mil de juros dividido por taxa de 3% vezes agora 2,666666 meses, né? Que é o resultado que nós vamos encontrar dividindo 80 dias por 30 dias. Tá? Então,
80 dias equivale a 2 meses inteiros mais 2/3 de um terceiro mês. Tá? Então, eu vou colocar aqui 2,66666, tá? Dando Enter, né, calculando, nós teríamos que aplicar um capital de 225 mil durante 80 dias para ele render 18 mil de juros. Tá? Próximo. Por um período de 3 meses e 20 dias. Quanto que nós teríamos que investir? Vamos fazer a fórmula. 18 mil de juros dividido por 3% de taxa vezes 3,666666. De onde eu tirei esses 3,66? São 3 meses inteiros mais 2/3 de um quarto mês. Tá? 2/3, né, quando a gente divide 2 por 3, ele dá um resultado de 0,666666. Tá? Então, o 3 significa os 3 meses inteiros e o 0,66 aqui é a parte decimal ali dos 2/3. Tá? Dando Enter aqui, né, fazendo o resultado final, chegamos aqui que o capital deveria ser de R$ 163.636,36, né, para a gente investir durante 3 meses e 20 dias para resultar em um juro de R$ 18 mil. Por fim, nós temos a letra D, o prazo de 2 anos, 4 meses e 14 dias. Tá? Vamos fazer o seguinte, né? Vamos primeiro calcular quanto que isso aqui dá de tempo, que eu não me lembro mais. 2 anos vezes 12 meses, 24 meses, mais 4, 28. E 14 dias dividido por 30 equivale a 0,466666, né, por cento de um mês. Tá? Então, eu vou somar aqui esse decimal aos 28 meses inteiros que eu tenho. Tá? Então, o meu prazo é de 28,466666 meses. Tá bom? Copiei aqui o que está selecionado. Tá? E agora eu vou jogar aqui na nossa fórmula. 18 mil de juros dividido por 0,03 ao mês de taxa, vezes o meu prazo aqui de 28 meses, 466, deu aqui para nós um montante, né, de R$ 21.077,28. Esse deveria ser o capital, montante não, né? Deu aqui para nós um capital, né, um resultado de R$ 21.077,28. Esse deveria ser o capital, o valor que nós investiríamos hoje para daqui a 2 anos, 4 meses e 14 dias termos um rendimento aqui de juros de R$ 18 mil. Próxima atividade, né? Próxima questão. Uma pessoa aplicou 12 mil numa instituição financeira, resgatando, após 7 meses, o montante de R$ 13.008. Qual o valor de juros, não, ou melhor, qual a taxa de juros equivalente linear mensal que o aplicador recebeu? Tá, então, qual que é a lógica aqui, né? Esse exercício já passa para a gente aqui qual que é o capital, qual que é o montante. A partir dessas duas informações, nós já conseguimos calcular o valor do J, né? Que é só nós pegarmos o montante, 13.008, menos o capital. Vamos encontrar o J, né? Os juros recebidos, no valor de R$ 1.008, tá? E o prazo foi de 7 meses. Então, nós vamos usar agora, como ele pede a taxa de juros linear, nós vamos usar a fórmula da taxa de juros para a gente conseguir resolver essa questão. Tá? As informações aqui, né, que nós já tiramos do exercício estão aqui. E agora é só jogar na nossa fórmula. Tá? Vamos lá, então. J, quanto que é J? 1.008, né, dividido
Eu vou abrir de novo parênteses aqui para separar, né, o que é multiplicação, o que é numerador do que é denominador. Tá? Então, abri um parênteses aqui no meu cálculo. C, quanto que é o capital? R$ 12.000, vezes o prazo de 7 meses. Tá? Cheguei aqui a uma taxa mensal de 1,2% ao mês. Tá? Como é que eu sei aqui que essa taxa de 0,012 é a taxa mensal e não é, por exemplo, uma taxa anual, semestral ou coisa assim? Essa taxa aqui ela é mensal porque o nosso prazo, quando nós usamos ele na nossa fórmula, nós usamos ele em meses. Tá? Então, como o nosso N aqui é 7 meses, significa que o nosso I será mensal. Se o N fosse, por exemplo, 2 anos, aí o nosso I seria uma taxa anual. Tá? Lembrando, né, sempre taxa e prazo, eles vão conversar, eles vão estar na mesma unidade de medida temporal. Então, quando eu estou calculando o I, por exemplo, o resultado do I, a unidade temporal da taxa de juros, será a mesma unidade que eu usei o meu N, o meu prazo, tá bom? Depois, quando nós calcularmos aqui mais para frente um exercício de calcular o tempo, né, o prazo, vai acontecer a mesma coisa. A unidade de medida do N que nós encontrarmos segue a mesma unidade que nós usamos para a taxa de juros. Tá bom? Próxima atividade que nós temos é a seguinte, né? Atividade 8. Uma nota promissória de valor nominal de R$ 140.000 é resgatada 2 meses antes de seu vencimento. Qual o valor pago no resgate, sabendo que a taxa de juros simples é de 1,9% ao mês nesse desconto? Então, o que nós temos aqui, né? Sempre que se fala assim, valor nominal de uma dívida ou de um título, nós estamos falando de valor de montante. Tá? Valor nominal é valor futuro, é um montante, é quanto que vai ser pago ou recebido num futuro, na data final de pagamento. Tá? Então, só para ilustrar aqui, né, como se trata de uma situação de desconto, eu optei aqui para deixar mais clara essa atividade, colocar aqui o nosso diagrama do fluxo de caixa. Tá? Então, aqui, né, nós temos, no caso, na perspectiva do banco, né, entraria um valor aqui de 140 mil numa data aleatória, eu coloquei aqui numa data 6, tá? E é proposto, né, o resgate antecipado dessa nota promissória. A nota promissória, pessoal, é um título de dívida, tá? Então, quem assinou uma nota promissória assumiu uma dívida para pagar num certo momento, tá? Então, essa dívida aqui de R$ 140.000, ela seria paga, por exemplo, no mês 6, e a proposta é antecipar o pagamento dessa dívida em 2 meses. Tá? Anteciparia aqui para o mês 4, no nosso exemplo. Tá? Então, se estaria fazendo aqui uma antecipação. E uma antecipação envolve um desconto a uma certa taxa de juros. Tá? Para nós resolvermos esse caso aqui, nós vamos ter que tratar o valor que nós vamos ter que pagar aqui no mês 4 como sendo capital. Tá? Então, nós vamos usar a fórmula do capital para a gente encontrar o valor do capital a partir do valor do montante. Tá bom? Que é essa fórmulazinha que nós estamos vendo aqui em cima. Né? O C igual montante dividido por 1 mais taxa de juros vezes o N. Tá? Então, o que acontece? Nós vamos descobrir, o nosso desafio aqui, né, é descobrir qual o valor que nós vamos ter que pagar no mês 4 para abater essa dívida que daqui a 2 meses resultaria no montante de R$ 140.000. E nós temos aqui a informação de quanto que é a taxa de juros que nós vamos usar para fazer esse desconto.
para pegar uma dívida do futuro e calcular quanto que nós deveríamos pagar ela no presente, né? No mês 4 aqui, no nosso exemplo. Tá? Como que nós resolvemos essa situação? Nós vamos jogar na fórmula. Aqui eu deixei as informações, né, que nós temos no nosso exercício. M igual 140 mil, o I 1,9% ao mês e N 2 meses, porque a gente vai antecipar em 2 meses essa nossa dívida para pagar. Então vamos lá. C igual M, quanto que é o M? 140 mil. Dividido, abre parênteses, 1 mais taxa de juros. Quanto que é a taxa de juros? 1,9% ao mês. Vezes o N. Quanto que é o N? 2 meses, né? Encontramos o resultado de R$ 134.874,76 centavos. Tá? Então, esse aqui seria o valor que nós iríamos pagar no mês 4 para liquidar essa dívida, considerando o desconto que vai existir nesse valor que nós iremos pagar de 1,9% ao mês. É a taxa de desconto por antecipação que nós teremos aqui nessa nossa dívida para pagar. Tá? A título aqui de curiosidade, né, pessoal? É a mesma situação que acontece num desconto de operação de factoring. Tá? Lembro que eu já comentei isso, né, em aulas passadas, na nossa aula anterior de matemática financeira e também lá em contabilidade, né, eu comentei desse desconto, né, de antecipação de um recebível e o desconto por factoring, né, a operação de factoring, que é você receber antecipadamente um valor que você receberia só no futuro. E isso envolve um desconto por uma certa taxa de juros. Essa é a ideia, tá? É a ideia que nós vamos encontrar um valor menor, né? Porque a antecipação de fluxo de caixa envolve o desconto desse valor por uma certa taxa de juros. Questão 9. Questão 9 nos diz o seguinte: um empréstimo de R$ 3.480 foi resgatado 5 meses depois pelo valor de R$ 3.949,80. Pede para a gente o seguinte: calcular a taxa de juros simples em bases mensais e anuais dessa operação. Tá? Então, o que acontece? Um cidadão aqui, né, pegou R$ 3.480 emprestado e 5 meses depois ele devolveu esse dinheiro, pagando o montante de R$ 3.949,80. E aí, depois de fazer essa operação aqui, né, vamos supor que pegou lá um dinheiro no cheque especial ou algo parecido no banco, depois de fazer esse pagamento, ele quis saber quanto que ele pagou de juros, né, numa taxa mensal e numa taxa anual. Tá? Então, o nosso desafio aqui agora é fazer esse cálculo. Tá? Esse caso aqui ele é o inverso do anterior. Tá? Se a gente colocar, né, no fluxo de caixa aqui para ilustrar, agora nós estamos falando de uma postergação. Né? Nós pegamos um certo valor hoje e ele está sendo devolvido no futuro, 5 meses depois, que isso envolve, né, uma postergação de fluxo de caixa, que envolve uma atualização, uma correção por juros, tá bom? Então assim, né, como que nós vamos resolver essa situação aqui? Nós sabemos o montante, né, R$ 3.949,80, juros, R$ 468,80. Como que eu encontrei o valor desses juros? Montante menos capital. Tá? Capital aqui nesse caso é o valor inicial do empréstimo, R$ 3.480. Prazo, 5 meses. Tá? É o tempo que ficou
vigente essa dívida, tá? E a taxa de juros é o que nós queremos encontrar, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver aqui a nossa equação, o nosso problema, né? Qual fórmula nós vamos usar? É a fórmula da taxa de juros. Juros aqui foi em reais, né, de R$ 469,80. Dividido por capital, que é 4.680, não, 3.480, vezes o tempo, que foi de 5 meses, encontramos aqui um juros de 2,7% ao mês, tá bom? Por que eu sei aqui, né, que esses juros são mensais e não anuais, por exemplo? Porque no cálculo eu usei 5 meses, tá? A unidade temporal do prazo foi meses, então a minha taxa de juros será em meses também. Por isso, 2,7% ao mês é o resultado desse meu exercício, é a taxa de juros mensal. Mas a atividade aqui, o exercício, também pede para a gente calcular a taxa de juros em bases anuais, né? Então, qual seria a taxa de juros se a gente mensurasse ela em anos? Como que nós vamos fazer isso? Se nós encontramos aqui uma taxa de 2,7% ao mês, para transformar ela em taxa anual, nós vamos ter que multiplicar ela, né, fazer vezes 12 meses, que daria para nós uma taxa anual de 32,4% ao ano. Tá bom? Próxima questão, questão número 10. Em quanto tempo um capital de 4.000 aplicado a 29,3% ao ano pelo regime linear renderá R$ 1.940? Aqui duas coisas, né? Regime linear, pessoal, significa regime de juros simples, tá? É a mesma coisa que dizer uma taxa linear, como nós vimos anteriormente. O que nós temos de informação aqui nesse exercício, né? Capital. Capital aqui é de R$ 4.000, né? Taxa de juros é de 29,3% ao ano. E os nossos juros, o nosso J aqui foi de R$ 1.940. Tá? Então, qual fórmula que nós vamos usar aqui para resolver essa equação? Eu acabei de perceber aqui, pessoal, que os meus dados aqui dessa questão, eles estão errados, tá? Deixa eu ver se eu consigo editar aqui. Deixa eu fazer uma ediçãozinha aqui rapidinho. Aqui a gente faz ao vivo o negócio. Eu vou pausar aqui, edito e daí eu volto. Então tá. Então resolvido aqui, corrigido aqui meu slide, né? O que nós temos de informação aqui? Capital é os 4.000, juros é o meu R$ 1.940. Qual que é o montante? Seria, né, capital de 4.000 mais os juros, total aqui de 5.940. Não sei qual que é o prazo, né? Então o nosso N nós teremos que calcular. E a nossa taxa de juros está dada aqui em períodos anuais, uma taxa de 29,3% ao ano. Tá? Então, qual fórmula aqui que nós vamos usar? É a fórmula do prazo, né? Pegamos os juros, 1.940, dividido pelo capital de R$ 4.000, vezes taxa de juros de 0,293. Tá? Encontramos aqui o resultado de 1,65529. Tá? O que significa isso aqui? Né? Esse resultado que nós encontramos, pessoal, é um resultado de que em 1,655 anos a gente vai encontrar os juros que a gente encontrou nessa nossa operação financeira. Tá? Então, em quanto tempo o capital de 4.000 aplicado a essa condição rende 1.940?
em 1,655 anos, tá? Aí, alguém pode perguntar assim, olha professor, mas eu poderia calcular o resultado também em meses? Sim, a gente consegue. Como que nós faremos essa identificação de quantos meses que levou para o capital render R$ 1.940 de juros? Nós temos que pegar essa fração de anos que nós encontramos aqui e nós deveremos multiplicar ela por 12, que é a quantidade de meses que nós temos dentro de um ano. Tá? Antes da gente fazer essa multiplicação, por que eu sei que esse resultado aqui ele está sendo dado em fração de ano e não em meses? Porque o I, quando eu fiz essa fórmula aqui, ele estava em bases anuais. A nossa taxa era de 29,3% ao ano. Por isso, o prazo, né, o N, quando eu calcular ele, vai ser medido em anos também, porque ele vai ser na mesma escala de medida da taxa, tá bom? Então, vamos aqui fazer a transformação desse período anual, dessa fração anual, para meses. Multiplico, então, por 12 meses, e encontro aqui um período de 19 meses e 19,86 meses. Tá? Então, esse é o prazo aqui que nós levaríamos, né, para o nosso capital de 4.000 render R$ 1.940. Praticamente 20 meses aqui nós levaríamos para isso acontecer. Tá bom? Questão 11, né? Em quanto tempo duplica um capital aplicado à taxa simples de 8% ao ano? Tá? Essa aqui é uma atividade, é uma questão assim, bem criativa, né? Nós vamos ter que pensar um pouquinho para resolver, porque ela não nos informa, a princípio, o valor do capital, nem o valor do montante, nem o valor dos juros. Né? Ela só nos informa o valor da taxa e pede para nós dizermos aqui em quanto tempo o capital a 8% ao ano duplica seu valor. Tá? Aí nós podemos usar alguma estratégia aqui para a gente conseguir resolver essa questão. Nós sabemos que a duplicação significa um número dobrado. Né? Então, o capital ali pode ter sido de R$ 100, R$ 1.000, R$ 20.000, ele dobrou de valor durante o período. Né? Então, a gente pode substituir o valor específico desse capital investido por X, porque é uma incógnita. Né? Então, nós teríamos os seguintes dados. Olha, montante 2x, capital 1x, juros 1x. Né? Então, o que representa aqui? Olha, eu investi 1 de capital e recebi 2 de montante. Percebam que o capital ele duplicou, né? Ele dobrou de valor. Então a gente pode usar essa estratégia aqui para resolver essa equação. Né? A gente pega aqui o capital, coloca como 1x, o M a gente coloca como 2x e, obviamente, né, os juros será de 1x, né? Porque 1x mais 1x igual a 2x. Tá? O prazo a gente não sabe e a taxa de juros é de 8% ao ano. Tá? Para a gente resolver essa equação, nós usamos a fórmula do prazo. Juros dividido por capital vezes a taxa. Tá? Então, vamos lá. Quanto que é o juros? O juros é de 1. Tá? Como aqui tudo é x, a gente pode ignorar o x, a gente só usa os valores. Tá? Então, os juros é 1, tá? Dividido por quanto que é o capital? É 1 também. Né? Quanto que é a taxa de juros? 0,08. 12,5. Anos ou meses? Anos, tá? Porque a nossa taxa de juros está em anos. Tá? Então, em 12 anos e meio, um capital investido, um capital qualquer valor, tá? Ele vai duplicar de valor se investido a uma taxa de 8% ao ano. Tá?
E se nós quiséssemos transformar, por exemplo, esses 12 anos e meio em meses, como que nós faríamos, né? Nós teríamos que, daí, nesse caso, multiplicar esses 12,5 anos por 12 meses, que é a quantidade de meses que tem dentro de um ano, e nós encontraríamos aqui o resultado de 150 meses. Beleza? Atividade 12. Essa daqui, se eu não me engano, é dos desafios, né? Nós temos agora 3 atividades aqui de desafios. Essas atividades aqui dos desafios é mais uma questão de interpretação, né? A dificuldade maior delas está em como interpretar o problema para a gente conseguir calcular adequadamente a informação que é pedida, tá? Nessa nossa atividade 12, é dito que uma mercadoria é oferecida num magazine. Magazine, pessoal, como o livro, ele é um livro de 2020 ou 2021, mas ele já é escrito há vários anos por esse autor, né? Então, magazine é aquelas revistinhas assim que passam as propagandas, né? Aqueles folhetos que a gente pega na frente da loja, tá? Então, tipo, lojas Casas Bahia, Magazine Luiza, lojas pernambucanas, todas elas têm lá aqueles folhetinhos, né, na frente da loja e diz lá o preço à vista, o preço a prazo, né, assim por diante. É oferecido então por R$ 130 à vista ou nas seguintes condições: uma entrada de 20% e um pagamento de R$ 106,90 em 30 dias. E aí, é pedido aqui nesse nosso exercício para nós calcularmos qual que é a taxa de juros cobrada nessa operação a prazo, tá? Aqui o interessante é o seguinte, olha pessoal, se a mercadoria ela é oferecida à vista por R$ 130 e na segunda condição, né, a gente dá uma entrada de 20% e complementa o pagamento daqui a 30 dias pagando R$ 106,90, significa, né, que quando a gente dá a entrada, nós estamos abatendo um valor do capital. Tá? O capital que inicialmente seria de R$ 130, quando nós pagamos, quando nós damos a entrada de 20%, nós estamos abatendo esse valor. O capital ele vai diminuir. Tá? E aí, quando nós vamos calcular a taxa de juros, nós temos que calcular apenas o valor que nós ainda não pagamos, tá? E comparar esse valor com o valor que nós vamos pagar daqui a 30 dias. Tá? Então, só para ilustrar, né? O capital aqui vai ser, então, 130, que é o preço à vista, menos 130 vezes 20%, né? O 20% eu transformei em decimal aqui, 0,2, igual a R$ 104. Tá? Então, quando a gente dá o pagamento de entrada, sobra ainda para nós pagarmos R$ 104. R$ 104 é que é o valor da nossa dívida. Tá? Não é os R$ 130 mil, R$ 130 que é o nosso capital da dívida. Vai ser só a parte que nós não pagamos. É só sobre os 104 que nós não pagamos é que vão ser cobrados juros, tá? Não sobre os R$ 130. Não é cobrado juros aqui sobre os R$ 26, né, que é os 20% sobre R$ 130, porque esse valor nós já pagamos. Então ele não é dívida, ele não pode render juros, ele não pode ser cobrado juros em cima dele, tá? Então, assim, o primeiro método para a gente encontrar aqui qual que é o capital nessa configuração é nós pegarmos, né, os 130 menos 20% vezes 130, tá? Que dá R$ 26, tá? Igual aqui a 104. Ou tem um outro procedimento que é mais prático, que é como geralmente é feito, né, no dia a dia, para ficar mais rápidas as operações. Na verdade, quando a gente tem um pouco mais de prática, a gente começa a usar esse segundo método que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte, é nós multiplicarmos o valor do preço, né, os R$ 130, vezes 1 menos
0,2. O que é esse 0,2? É os 20%. Tá? O que é o 1? O 1 representa 100%. Então, quando eu multiplico aqui, quando eu faço essa subtração, né, 1 menos 0,2, o resultado vai ser 0,8, que equivale a 80%. Tá? Então, o que eu fiz aqui de cálculo basicamente? Né? Eu peguei R$ 130 e multipliquei por 0,8, porque eu quis encontrar 80% dos 130, tá? Que dá o resultado de R$ 104. Tá? Dá o mesmo resultado, mas esse processo aqui a gente faz basicamente um cálculo só, porque a gente, né, de cabeça consegue calcular 1 menos 0,2 é igual a 0,8. Né? Então a gente já multiplica direto aqui, fica mais prático. Em ambos os casos dá o mesmo resultado, tá bom? Então esse é o nosso capital. O nosso capital é R$ 104. Qual que é o montante? O montante é o R$ 106,90. Tá? Qual que é o nosso prazo? O prazo vai ser aqui de 30 dias, né? Se nós estamos calculando uma taxa mensal, então 30 dias igual aqui a um mês. Tá bom? Agora fica fácil, né? Agora é só a gente calcular aqui, seguindo a nossa fórmula que nós temos aqui em cima. Tá? Juros. Quanto que serão os juros, né? Como que nós calculamos os juros? É o montante menos o capital. Então, os juros aqui foram de R$ 2,90. Então, 2,9 dividido por capital, R$ 104, vezes o prazo de um mês. Encontramos aqui um juro de 2,78% ao mês. Tá bom? Bom, vamos lá para a questão 13. A questão 13 diz o seguinte: uma aplicação de R$ 15.000 é efetuada pelo prazo de 3 meses a uma taxa de juros simples de 26% ao ano. Tá? Essa questão número 13, nós podemos dividir ela em duas partes. Tá? Porque ela nos pede, ela nos traz informações sobre duas aplicações financeiras diferentes. A primeira é essa que nós temos aqui na primeira parte, né? Uma aplicação de 15 mil, então um capital de 15 mil, durante 3 meses a uma taxa de juros de 26%. Tá? Então essa é uma característica de aplicação. Aí a segunda parte da questão nos pede o seguinte: que outra quantia nós deveríamos aplicar, nós deveríamos investir para que durante 2 meses, a uma taxa linear de 18% ao ano, nós conseguíssemos obter o mesmo rendimento financeiro que nós obtemos lá na primeira aplicação que nós fizemos. Tá? O importante aqui é nós diferenciarmos alguns conceitos. O que é rendimento financeiro, pessoal? Rendimento financeiro é juros. Tá? Então, a questão pede o seguinte, olha, nós fizemos uma certa aplicação, né, que nós encontramos um certo valor de juros. Tá? Considerando uma outra característica da aplicação, um prazo menor, uma taxa de juros menor, quanto que nós deveríamos investir para chegarmos no mesmo valor de juros que nós encontramos aqui na primeira parte, na primeira aplicação que nós fizemos. Tá? Então, o que acontece? Né? Na primeira parte da questão, nós temos os seguintes dados: capital de 15 mil, prazo de 3 meses, taxa de juros de 26% ao ano ou 0,0216666% ao mês, né? De taxa proporcional. Tá? E o montante nós não sabemos, a taxa de juros também não. Tá? Quais fórmulas nós vamos usar? Né? Na questão 1, nós vamos usar a fórmula do montante. Tá? Na verdade, né, como essa questão aqui fala de rendimentos financeiros, a gente nem precisa usar a fórmula do montante. A gente pode simplificar e fazer a fórmula dos juros. Tá? Como que é a fórmula dos juros? Né? Juros igual capital vezes taxa vezes N. A diferença é que a gente não tem esse izinho aqui no nosso cálculo dos juros. Tá? E na segunda parte da questão, nós vamos usar a fórmula do capital.
tá? A questão aqui, o ponto-chave é que nós vamos, na primeira parte, ter que encontrar quanto de juros rendeu essa operação, tá? E esses juros que nós encontrarmos aqui vai ser o J da segunda parte da questão, tá? Que nós vamos usar nessa segunda fórmula aqui. Tá? Então, vamos lá, né? Vamos aqui pegar aqui nossa calculadora, tá? Fórmula dos juros, capital, 15 mil, vezes taxa de juros, vamos usar aqui a taxa de juros proporcional mensal, tá? 0,02166666, vezes prazo, 3 meses. Quanto que foi os juros aqui da nossa operação? R$ 975, tá? Se eu fosse calcular o M, que é o montante, né, quanto seria esse montante? 15 mil mais 975. 15.975, tá? Aí, o que acontece? Nós sabemos agora que essa primeira aplicação financeira que nós fizemos rendeu juros de R$ 975, tá? Agora nós vamos conseguir resolver a segunda parte da questão, que é assim: que outra quantia nós deveríamos aplicar que durante 2 meses, a uma taxa de juros de 18% ao ano, ela renderia esses mesmos juros de R$ 975. Tá? Então, nós estamos querendo descobrir qual que é o capital que nós deveríamos investir para que nessas condições rendesse R$ 975 de juros. Aí, por isso, nós vamos usar essa formulazinha aqui do capital. Tá bom? Então, vamos lá. Quanto que é os juros? R$ 975 dividido por quanto? Taxa de juros. Taxa de juros aqui nesse caso é de 18% ao ano. Tá? Quanto que essa taxa de juros aqui equivale a uma taxa proporcional mensal? Se nós dividirmos aqui 18 por 12 meses, vamos encontrar uma taxa proporcional mensal de 1,5% ao mês. Tá? Então, já vou colocar aqui no cálculo a taxa direta, mas vocês aí em casa já façam o cálculo para conferir se o professor está certo. 0,15, tá? Vezes o quê? Vezes o prazo. Quanto que é o prazo? 2 meses nessa segunda operação, tá? E é isso aí. O capital que nós deveríamos investir para que durante 2 meses a uma taxa de juros linear de 18% ao ano rendesse juros de R$ 975 é um capital de R$ 32.500, tá? R$ 32.500, tá bom? Por fim, questão número 14, uma TV em cores, né? Opa, esse livro aqui, né? Esse exercício aqui já é antigo, né? A TV em cores hoje em dia nem se fala mais em preto e branco, né? Uma TV em cores é vendida nas seguintes condições: preço à vista, R$ 1.500, a prazo, 30% de entrada e 1.306 em 30 dias. Né? Determinar a taxa de juros simples cobrada nessa venda. Tá? Aqui a questão é a mesma questão que nós vimos lá na questão número 12. Né? Nós temos ali uma situação de pagamento de uma entrada e o restante em 30 dias. Né? Então, a diferença é que o nosso capital não vai ser o preço à vista. Tá? O nosso capital vai ser o preço à vista menos o valor da entrada, que esse sim é o valor da nossa dívida. Tá? A nossa dívida é o preço de venda menos o valor da entrada. Tá? É o que está faltando pagar. E o nosso montante, né, obviamente, vai ser o valor que nós vamos pagar depois de 30 dias. Tá? Então, né, de novo, a gente tem duas formas aqui de calcular o capital. Né? Eu gosto mais dessa segunda aqui, mas os resultados vão para o mesmo. Né? Como que nós calcularíamos aqui na segunda forma? 1.800, que é o preço à vista, vezes 1 menos o valor do desconto, igual aqui 1.260. Tá? Então, o capital nessa situação aqui é 1.260, é o valor que nós estamos devendo na loja. Tá? Montante aqui nessa situação
é 1.306. É o valor que nós vamos pagar daqui a 30 dias. J, quanto de juros que nós pagamos? 1.306 menos o capital, 1.260. Tá? O N vai ser um mês, né? Vai ser 30 dias. A partir disso, é só a gente usar aqui a fórmula da taxa de juros e resolver esse problema. Vamos lá, então. 46 de juros dividido por capital, 1.260, vezes um mês de prazo. Taxa aqui mensal de 3,65% ao mês. Tá? Então, esse é o resultado aqui para essa nossa questão número 14. E essa foi a taxa de juros cobrada. Tá? Percebam que se a gente tivesse levado em consideração, né, como capital os 1.800 ao invés dos 1.260, a taxa de juros que nós encontraríamos ia ser muito menor. Né? Inclusive, essa é uma artimanha, não sei, uma estratégia, talvez, que algumas empresas usam, né, na hora de anunciar a venda dos seus produtos, que elas acabam com isso cobrando uma taxa de juros mais alta do que aparentemente ela seria no início. Né? Então, por isso é importante até a gente conhecer essas técnicas, né, do cálculo financeiro, para a gente conseguir calcular com exatidão quanto de juros que nós pagamos numa certa operação financeira. Tá bom? Então, esse foi aí a nossa videoaula de correção, né, de resolução das atividades da lista de exercício de juros simples.